painel regional de hoje fala sobre como a tecnologia, que nasceu no agronegócio, vem ganhando espaço em vários outros setores importantes da nossa economia. Nós vamos conhecer soluções que ajudam a medir o volume de ração em silos e também tecnologias que garantem armazenamento correto de vacinas, alimentos até chocolates. E como essas inovações funcionam, qual a importância delas para a produtividade e a segurança. Nós vamos descobrir isso juntos com o Marcos Bruschini, gerente de negócios e inovação da GFD. Bem-vindo. Obrigado. E eu já começo perguntando o que é a sua empresa GFD, a empresa que você representa. A GFD é uma empresa de consultoria voltada para o agro. Está há mais de 25 anos no mercado, atendendo clientes de diversos tamanhos para resolver problemas deles e levar soluções nutricionais, soluções em geral para os produtores rurais. Eu achei interessante, gostaria que você falasse um pouquinho, porque você já está nessa área, né, Marcos? Você trabalhava já nesse setor quando você se encantou pela área de inovação e tecnologia, né? Sim, eu trabalhava com nutrição animal, trabalhei muitos anos com parte de formulação de ração para animais de produção, principalmente para roedeiras, galinhas de ovos, né? E daí, trabalhando nessa área, vi que tinha muita oportunidade que nós podíamos resolver com tecnologia, que ainda era muito carente, algumas tecnologias no campo, e daí eu acabei migrando, saindo um pouco da nutrição, mas continuando no agro, mas com a parte de tecnologia. E a tecnologia de medição de ração em silos, a gente sempre passa, né? Quando a gente viaja, dependendo da região que a gente vai, a gente vê aqueles silos grandes nas propriedades, né? E isso, as pessoas nem imaginam que tem uma tecnologia por trás, né? E essa tecnologia de inovação aí em silos é uma solução inovadora. Como ela funciona de forma simples e como que o produtor no campo consegue aproveitar? Então, isso foi uma das oportunidades que nós enxergamos, porque o silo, apesar de falar, tem tecnologia, é muito difícil você ter a informação da quantidade de ração. E dá para colocar a balança embaixo do silo, mas quando já está instalado, tem remover o silo, colocar a célula de carga, fica caro e tem alguns outros problemas. Daí nós pensamos que é uma oportunidade boa e fomos atrás de uma solução. A nossa solução, ela é inovadora pelo fato de nós não perfurarmos o silo, ela é externa, colocamos na parte superior do silo e ela emite uma onda no silo e consegue ler esse volume de ração. Então, uma premissa que nós utilizamos é ser fácil a instalação para conseguir difundir no campo mais facilmente, não ter dificuldade de ficar instalando, ter um instalador, algum profissional muito qualificado para fazer essa instalação. Então, basicamente, coloca na parte de cima do silo, faz uma calibração e daí ele começa a já dar o volume de ração para o produtor, para a fábrica que vai produzir a ração para esse produtor. E é bom para o produtor porque ele tem a condição de se planejar, né? E essa contagem, ela é uma contagem estimada ou ela é precisa? Ela é precisa, atualmente nós estamos acima de 95% de precisão, mirando 99%, mas ela é bem precisa e a importância dela é que ela, na correria do dia a dia, o produtor muitas vezes não vai ver a quantidade de ração, preciso fazer um pedido de ração. Isso daí já envia direto para a fábrica esses dados para a produção e envio de ração para o produtor. Otimiza também a produção no campo, né? Porque o produtor ele tem ali o silo, esse silo armazena os grãos que ele precisa ou a ração, tanto faz. Você vai até explicar isso, porque é uma dúvida que surgiu aqui, se é só da ração ou pode também servir para outros grãos, como a soja, o feijão, né? Os grãos aí em geral. Daí ele consegue ter um controle de se a produção dele no campo está ok, ou se ele precisa melhorar ali. E daí você disse também que daí já faz a ligação com a outra parte, que é a comercialização, né? Então, ele acaba sendo a ponte entre esses dois ambientes. A princípio, o primeiro aparelho nós estamos utilizando mais para ração, que é um silo um pouco menor, que
toda a granja tem do lado para distribuição da ração para os animais. E os silos maiores nós já estamos com teste, mas ainda não estamos comercializando. Provavelmente nos próximos meses já tem um equipamento no campo. E ele otimiza porque tem muito pedido urgente, tem muita falta de ração quando o produtor esquece de pedir, ele vê que está com muito pouco ração, ele tem que fazer o pedido. Às vezes normalmente tem muitas outras rações para produzir e acaba atrasando e gerando pedido urgente, tem que deslocar um caminhão para alguma região que não era a rota daquele dia, daquele horário. Então acaba otimizando bem a produção e diminuindo o custo até de transporte. Você consegue fazer um planejamento melhor para isso. A tecnologia, ela tem se aplicado em todas as áreas, né? Em todo lugar a gente vê que tem uma solução tecnológica. E no campo não é diferente, tanto que você optou por essa área de inovação e novos negócios. Agora, uma dúvida que fica aqui é como que a gente consegue, a gente não, né? Vocês conseguem levar a tecnologia para essas áreas mais rurais, porque a gente sabe que isso demanda uma tecnologia, demanda uma estrutura que muitas vezes não tem ainda no campo. Como vocês fazem? Qual que é o maior desafio disso aí? O nosso maior desafio hoje em dia é ter um produto robusto. Isso demandou anos de aprimoramento, porque fazer teste num ambiente como nós estamos aqui, temperatura controlada, sem pó, sem umidade, é muito fácil. Agora leva para o campo, uma área remota. Difícil acesso, conectividade normalmente senão ruim. Não é legal. Exato. E temperatura alta, chuva, sol, então um dos grandes desafios foi deixar um produto robusto para o campo e unindo com a conectividade e também com preço acessível. Não adianta eu fazer tudo isso e ter um preço caríssimo, que daí não consigo chegar nos produtores. E como que vocês enxergam essa questão da modernidade, né? Porque tem todas as suas dificuldades aqui, você está elencando algumas, porque imagino que no dia a dia ali aconteçam muitas outras. Mas como que vocês enxergam essa modernização no dia a dia do produtor e como que é a receptividade também do produtor quando chega esses modelos de inovação? A modernização eu acho que é um caminho sem volta. Hoje, as nossas tecnologias nós tentamos fazer ela para substituir alguns serviços básicos. O do silo, muitas vezes, o trabalhador ele tem que subir no silo para ver a quantidade de ração. É um trabalho arriscado e que acaba tomando um tempo dele que já está na correria para outras coisas. Então, essa modernização é uma necessidade, ainda mais hoje que a mão de obra está escassa no campo. Então é melhor você ter menos trabalhadores mais qualificados do que um monte de trabalhador para fazer serviço básico. Então é um caminho sem volta e nós vemos com muito bons olhos e os produtores, eles aceitam muito a tecnologia, porque eles têm os problemas do dia a dia e eles sabem que a tecnologia, quando acessível, vem para resolver esses problemas deles. E o produtor contrata o serviço, essa tecnologia, mas ele também tem a garantia de que tem ali alguém junto com ele sempre, né? Não é uma coisa que você compra um serviço ou você comprou uma ferramenta e depois o produtor que se vire com isso. Quando você compra uma tecnologia, você tem o amparo, o apoio da empresa que serviu isso, né? E você disse que você trabalha com consultoria, que a empresa é de consultoria. Sim. E essa empresa presta também esse serviço para o produtor? Em que momento? A consultoria é prestada em diversos momentos. Tanto se ele quer alguma melhoria na propriedade dele, se ele está com algum problema de produção, problema na fábrica, diversos problemas, a consultoria está junto. As tecnologias, nós tentamos ao máximo não vender para o cliente. Porque se só vendo uma tecnologia, eu não tenho, não é que eu não tenho um compromisso. Pode ser alguma coisa que não perpetue por muitos anos.
nós preferimos fazer aluguel, alguma coisa que está junto, porque a tecnologia está sempre melhorando. Sim. Então eu tenho que estar próximo dele. É um serviço, então eu tenho que estar sempre próximo do cliente para fazer esse melhor serviço hoje e estar cada dia melhorando e fornecendo mais informações, mais dados que ele precisa. O que é uma vantagem também, né? Porque se a gente considera que quando, na vida normal, a gente compra alguma coisa, vamos dizer assim, vamos exemplificar como se fosse um aparelho eletrônico, alguma coisa de que você utiliza muito. Você comprou ali. Se tiver algum problema, o problema é seu, porque você vai ter que resolver. Ficou velho, ultrapassado, você vai ter que comprar um novo. Quando você contrata um serviço, essa tecnologia, ela caminha junto. É essa a ideia? Exatamente. Eu sempre falo que eu não estou vendendo um relógio. Assim, vender o relógio, no máximo, dependendo do relógio, vai trocar só a bateria. Não, nós estamos vendendo um serviço que ele tem que sempre ser melhorado e ele tem por trás um custo, uma mensal, alguma que nós temos. Então, é um trabalho junto. E hoje eu forneço um produto, com certeza daqui 5, 10 meses ele vai já estar melhorado. Então nós estamos sempre renovando o produto, a tecnologia por trás para o cliente. Agora eu quero saber, o Marcos, que além, você estava explicando para a gente dessa tecnologia dos silos, que ajuda bastante na otimização do trabalho do produtor. Mas vocês também trabalham com um outro produto que tem um nome, que se eu fosse brincar de forca, aquele joguinho das letras ali, esse seria um bom nome, termoigrômetro. Termoigrômetro que controla a temperatura e umidade. Como que essa solução pode ser aplicada em áreas tão diferentes? Porque você me disse aqui que dá para aplicar, né, nos bastidores aqui você estava falando, que dá para aplicar em vacinas, carnes, lojas de chocolates e também, né, nessa questão do agro, de outra parte dos... Enfim, diversos, porque até achei interessante também que você falou do mercado de suínos. E conta pra gente como que é isso. Essa tecnologia surgiu exatamente vendo o problema no campo. Sempre que nós vemos um problema recorrente em vários clientes, em vários locais, nós enxergamos uma oportunidade. E daí nós vimos que era bem falho essa captação de temperatura e umidade nos produtores. Tem muitos que só usam para vacina, por exemplo, usa só temperatura, a umidade não é interessante. Daí tem alguns outros mercados que a umidade também impacta, é interessante. E daí, com a consultoria e tudo, nós enxergamos essa oportunidade. Porque a maioria dos locais tinha um termômetro dentro da geladeira para saber como estava, ou aquelas geladeiras que já tem o display fora, só que era meio negligenciado. Tem lugar que tem que anotar a temperatura 2 vezes ao dia, só que na correria também muitas vezes esquece e muitas vezes chega para pegar uma vacina que ela tem que ficar entre 2 e 8 graus, tá 15 graus dentro do freezer e isso causa problema no campo dos animais. E não faz uma proteção decente, acaba... E eficiente também. Exato, né? acaba abrindo espaço para a entrada de doenças e outras coisas. Então, nós vimos que uma oportunidade, fomos atrás com a nossa equipe de desenvolvimento, desenvolvemos esse termoigrômetro, ele chama Climo, que ele capta essas informações remotamente. Então, da onde você estiver, você consegue ver a temperatura que está... eu estou aqui hoje, mas tem uma propriedade no Mato Grosso, tem geladeira lá, eu consigo ver a temperatura daqui. Também tirar relatório diário, mensal, semanal, do jeito que você necessitar. É um aparelho daí, é como se fosse um termômetro, como que é? Tem o termômetro que vai no local que precisa ser mensurado, tipo uma geladeira, um ambiente, e tem um outro aparelhinho que fica conectado na tomada. Esse aparelho, ele tem bateria e tem chip de celular, de dados. Então, se acaba a energia, ele te avisa, ele te manda, as informações continuam sendo captadas mesmo sem energia. E também, o chip de celular eu isolo, eu não uso a internet, normalmente a internet da propriedade. Porque também se acaba, na maioria das vezes a internet vai junto. Então, ele dá uma segurança para armazenagem de produtos que tem algum risco
de a temperatura causar danos neles. Otimiza, né? Porque se você está... Geralmente isso acontece com produtores que têm várias operações, não só num lugar, né? E você disse que essa conectividade permite que você, em São Paulo, controle o que está acontecendo, por exemplo, como você disse, no Mato Grosso. Isso é interessante também, a conectividade unindo o campo à cidade. Exatamente, e isso traz uma segurança para o produtor, para o local que tem esse produto. Porque também nós fazemos algumas tecnologias para a pessoa não ficar olhando ela o tempo inteiro. Então essa daí, além de tirar os relatórios, se sai fora do padrão, ele envia alertas no celular, assim, sua temperatura está acima do ideal, está abaixo do ideal também, que é um problema, congelamento de vacina. Você falou do mercado de suínos também. Tem um mercado de sêmen que eles armazenam e a temperatura é bem... num range ruim, que é entre 16 e 18 graus. Eu falo ruim porque é muito fácil ou passar ou uma geladeira ficar... Vários casos a gente pega temperatura a 7 graus, 8, que acaba atrapalhando a produção. E acima também 25. Então é importante medir para ter uma produtividade boa de leitões nesse caso. Aí, no caso dos suínos, se tiver muito baixa ou se tiver muito alta, você disse que dá um problema, mas não chega a correr o risco de perder todo aquele material de sêmen. Dependendo da diferença de temperatura, pode perder e daí normalmente esse sêmen vai inseminar as porcas e daí ela ou vai ter uma baixa produção de leitão ou muitas vezes nem produzir, vai estar inviável esse leitão. E daí tem toda uma tecnologia, todo um trabalho genético para a produção desse sêmen, que daí normalmente é perdido numa coisa muito básica, que é a temperatura. O pessoal investe muito dinheiro. Que eu ia falar, né? Porque se chega ao ponto de você congelar, é porque é um material muito rico ali, né? Teve todo um investimento em cima, porque vão ser matrizes importantes, premiadas, né? Que você quer continuar com essa geração de porcos saudáveis. De repente, é a boa qualidade da carne, né? Tudo isso está envolvido dentro de uma coisa que ninguém nem imagina. Exatamente. E daí o produtor investe um animal com uma genética melhor, investe na produção em várias áreas, na parte de sanidade, vacina boa. E muitas vezes, tanto na vacina como no sêmen, está uma armazenagem que está o problema, que é uma coisa... Ele gasta muito dinheiro, uma coisa para a produção, e daí o básico acaba sendo negligenciado. Então, o termômetro auxilia para ele ter essa informação e evitar problema numa etapa muito importante. No mercado de suínos, então, para congelar o sêmen... O sêmen não é congelado. Não o sêmen. Não, é o sêmen, mas é diferente o bovino é congelado. Isso aí fica entre 16 e 18, para não deixar... Não é congelado, ele fica ali fresquinho. Ele tem que ficar fresco. Se congelar, daí perde tem tudo. problema. E no bovino é diferente? O bovino é congelado. O bovino já é congelado em nitrogênio líquido, é diferente as características do sêmen, ele pode ser congelado. O de suína, o volume é muito alto, se congelar, a viabilidade vai embora. Então, suínos... Vacinas, carnes também? Carnes, ainda freezer de congelados. Eu já cheguei em cliente que estava reclamando que tinha um freezer de congelado, que quando ele viu estava tudo descongelado. Daí descongelou, perde a qualidade, ou você congela de novo, cristaliza, fica ruim. Então todo o mercado, nós começamos voltado para a vacina no agro. Mas aí foram surgindo outros mercados e todo mercado que tem um produto que precisa de controle de temperatura, nós estamos entrando. Está surgindo bastante áreas diferentes, como falei, lojas de chocolate. Então, de chocolate, explica pra gente como que funciona. Também semelhante, é não deixar o chocolate derreter, porque chocolate não fica na geladeira, né? Exato, mas hoje, cada vez mais, nós temos uma temperatura, essas ondas de calor...
E tem lojas que são containers ou lojas pequenininhas que, se não tem esse Sofrem no calor. sofre no calor. Ah, o ar-condicionado quebrou. A temperatura foi para acima de 25, 27, 30 graus dentro da loja, o chocolate acaba dando aquela derretidinha. Daí depois, pega, ele volta, liga o ar-condicionado, alguma coisa, ele volta a temperatura boa, ele endurece, mas daí cristaliza, ele fica aquela camada branca, torto, e é um produto com valor agregado. O cliente está pagando por isso, ele quer um produto de qualidade. Então, nós fazemos essa mensuração para não ter esse problema. Você disse aí, estava falando de chocolate e tal, e eu pensei, no vinho também, então, é importante, né? Nós não atendemos clientes ainda que armazenam vinhos, mas já cheguei a conversar com distribuidoras, algumas coisas, que é muito importante também, porque um vinho de qualidade remete à mesma coisa da vacina, Sim. que é um produto com valor agregado, qualidade, produtor de vinho faz toda a produção dele com a maior qualidade possível, e daí acaba se perdendo a qualidade em uma coisa básica, que é a temperatura. Então, ele entra também para a parte de vinho, com certeza. Muitas vezes, né, a gente falando aí sobre essas tecnologias, as pessoas acham que a tecnologia é cara ou complicada. Né? E o produtor rural também tem essa tendência, dependendo do tamanho do produtor rural, ele acha que aquilo não cabe para ele. Como que vocês trabalham para tornar as soluções acessíveis e fáceis de usar? Uma das premissas nossas é os produtos serem o máximo plug and play possível. O que isso significa? Eu envio para o cliente, a instalação é muito fácil, não tem dificuldade. Isso também para baixar custo, porque não adianta, você quer mensurar uma geladeira no Mato Grosso, como nós estávamos falando, ter que ir um profissional até lá, instalar, isso encarece muito. Então essa é a primeira etapa para baratear. Outra como eu te falei, nós vendemos um serviço, um aluguel aí para também não encarecer para o produtor, para ele não ter que mobilizar um dinheiro com uma tecnologia que não é o principal dele. O principal dele é a produção animal, venda de chocolate, vinho, o que for. Então, nós sempre procuramos otimizar esse custo e, com mensalidade, diminuir ele. Ele é muito acessível para produtores bem pequenos, tem produtores que têm uma granja bem pequenininha, como grandes produtores, as maiores produções também nós estamos dentro. Ô Marcos, a gente aqui na região de Campinas, a gente está muito envolvido ali com o setor de agro também. Parece que não, mas a gente tem um cinturão grande aqui de frutas, né, na nossa região. E o termoigrômetro também pode funcionar, nesse caso, no armazenamento das frutas antes delas irem para venda, né, dentro do escopo ali do produtor rural, enquanto ele está preparando o transbordo dessa carga, né? Sim, além do armazenamento, que é já a parte final, na parte de produção, se é em estufa, também pode entrar. Para controlar a temperatura, umidade da estufa, o ideal dá para colocar nessa parte. E daí entra outros mercados de flores, mas o que nós tentamos fazer é evitar a perda desnecessária de produto de qualidade. Quais as perspectivas de futuro para essas tecnologias? Elas devem chegar a mais setores? Você disse aí que o céu é o limite para isso. Exatamente. Eu acho que a tecnologia sempre vai amadurecendo cada vez mais e com isso nós conseguimos até reduzir um pouco o custo para ficar mais acessível. E com a conectividade e conseguir a distribuição ampla da tecnologia, eu acho que ela vai chegar em muitos outros lugares, até tem colegas que querem colocar até em residência para controlar temperatura, umidade da casa, de escritório. Então, eu acho que a capilaridade é muito alta. Um outro mercado que já vieram nos procurar, mas ainda vamos começar a fornecer, é para piscina. A pessoa quer saber a temperatura que está a água dele. Então, nós começamos no agro, mas tem muitos outros mercados, tanto para isso. Dá para expandir bastante. Exato. E o silo também, dá para parte de mineração. Onde tem um silo, que não é só no agro, nós atendemos. Bacana. Marcos, nós agradecemos aqui a sua participação. A gente pôde ver aqui que a tecnologia no campo já não fica só no campo,
Soluções como a medição de ração em silos e o controle de temperatura mostram que essa inovação pode gerar eficiência, economia e segurança e veio para ficar. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. O painel regional fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.